A Novolar, em princípio, ela trabalhava com móveis, colchões e eletrodomésticos. Essa era a Novolar. A Novolar era aquela loja da esquina. Sim. Depois, vamos dizer assim, um tempo um pouquinho mais recente, já com nós um pouco mais à frente, nós construímos uma loja do lado. E nós resolvemos trabalhar da seguinte forma: nós montamos a loja de departamento, que fica do lado do prédio, que era Novolar. O que é a loja de departamento? Era uma maneira que nós, assim, deslumbramos de tentar vincular as vendas casadas. Por exemplo, vender um colchão. A Novolar hoje tem a linha de colchão, aí você precisar de um travesseiro, de um lençol, de um jogo de cama, protetor, enfim, o que for relacionado à linha de cama, nós temos para completar. Na parte sala, de utensílios, mesma coisa. Sala, decoração, quer dizer, dá para você mobiliar a casa todinha. Parece que é uma coisa separada, que não tem nada a ver, mas se você analisar bem, tem tudo a ver, porque as mercadorias elas se encaixam. Então, o que nós precisávamos fazer para dar certo? É fazer com os vendedores, com os colaboradores, entendessem que nós precisávamos oferecer também a linha de departamento. Então, se vendia a linha de, vamos falar assim, a linha de um colchão. Mas na hora de vender a parte de departamento, tem algumas pessoas que têm maiores dificuldades de vender essa área, vamos dizer assim. Então, nós começamos aqui a associar a parte de departamento com a parte de mobília. Então, um colaborador ajuda o outro, você está entendendo? Então, ficou uma coisa mais fácil. Então, se precisou, vendeu a linha de cama. Se você quiser uma ajuda de uma pessoa que está ali da parte de departamento, ela vai oferecer essa ajuda para você também, que está com, vamos dizer assim, que está com o cliente relacionado somente ao colchão. Então, você encontra tudo ali na parte da Novolar ali, então, hoje. Então, foi uma maneira que a gente começou a agregar novos valores, né? Porque, na época, a internet começou a mexer com a gente também. Então, nós tínhamos que o quê? Procurar novas alternativas no mercado. E a gente foi conciliando isso daí. Começamos a observar, começamos a estudar, analisar o que nós poderíamos oferecer a mais para agregar. E outro aprendizado, né? Fazer esse tipo de compra, né? Na verdade, acho que um dos grandes, assim, segredos, uma das coisas mais importantes é essa capacidade de mudança, né? A gente via pesquisa aí, diz que as mudanças ocorriam a cada 10 anos, 20 anos, 50 anos. Hoje, em 2, 3 anos, a coisa já muda. A pandemia está aí para provar isso. A Novolar teve várias fases. Lembra, o Fabiano lembra mais do que eu até. Existiam vendedores externos. Lembra os antigos? Sim, eram os antigos mascates, né? Sim, mas eu lembro vendendo... porta a porta. Isso, mas móveis também? Móveis. O pessoal fazia a parte rural todinha. Tinha uma equipe, né? Mas na época do meu pai, né, Fabiano? Você vê como é que funcionava. Foi montado uma internet regional. Como nós não tínhamos Era a internet parte, dele, né? A internet que ele montou. Que ele montou. Então, não tinha a parte virtual, mas ele tinha o contato com o vendedor e o cliente. Então, nós tínhamos... vendedores externos na região de Tupi, que fazia região de Tupi, Guata, Paudalho. Zona rural. Zona rural. Vendedor que fazia parte de Panorama. O cliente mesmo. Ouro Verde. Outros que vendiam até na cidade de Pacaembu. Mas era por catálogo ou chegava a levar os produtos? Chegava a levar. Lembra aquelas pampinhas? Pampas, né? Aqueles carrinhos. Carregava lá, o pessoal falava, tô precisando de uma mesa, uma cadeira. Aí levava. Aí tinha mais antigo que isso ainda. Antigamente se fazia umas vendas assim. Eu te pago na colheita. Tô ligado. Eu fazia a venda lá, o pessoal lá, quando você colheu o café, você paga. Era assim. E todo mundo se conhecia, todo mundo... Então, a Novolar, o nome Novolar, não se fez do dia para a noite, né? Uma construção que vem lá de trás. Daí, depois dessa fase ainda, a gente teve a fase dos panfletos. Sim. Que a gente fazia pessoalmente, né? Lá a gente costuma dividir mais ou menos as coisas assim, né? Por setor, né? Então, o Fabiano montava, fazia as compras, via o que estava em oferta, brigava pelo preço, separava os produtos lá e a gente mandava imprimir. Aí pegava um carrinho, 4 pessoas juntas e
Pãozinho com mortadela e região toda, de Pacaembu a Panorama. Isso foi feito uns 10 anos, Fabiano. Nossa, bastante. Foi assim, meu pai, ele ficou um tempo assim, vamos dizer assim, numa zona de conforto. Eu lembro até hoje como é que foi. E nós vimos aquilo e ele era meio centralizador. Uhum. Na época não tinha esse conceito de desmembrar as funções para fazer a coisa girar mais rápido, né? Até porque ele começou, entre aspas, sozinho, né? Então, era a ideia da época mesmo, né? Então, assim, ele ficava no comando muito isolado. E ele tinha outros afazeres. E com o tempo, assim, não se tinha liberdade de tocar a loja, né? Ele ficava, às vezes, tentando fazer tudo. Ele não conseguia, era muita coisa para ele resolver. Aí um dia ele chegou na loja e falou assim, agora eu vou voltar a trabalhar. Eu falei, agora você vai voltar a trabalhar? Você já parou? Não sei. Você falei, parou quando, você parou, eu não tô sabendo, né? Parou quando? Aí eu falei assim, desse jeito. Ele falou assim, agora vocês vão ver como é que trabalha. Aí foi quando ele começou a desenvolver esse trabalho, vamos dizer assim, de reconstrução da Novolar. Que a Novolar chegou a uma época que tinha um vendedor. Um vendedor na Novolar, na loja da esquina, e um vendedor já chamou Novolar, já chamou Marevan, que era a loja onde é a Nova Decor. E eu fazia o rodízio, o Evandro também, para o almoço. E foi aí que ele começou, fazendo os panfletos. Então a gente começou também a trabalhar mais perto, ele delegando para a gente executando o que ele faz, o que ele pedia para nós, e foi desenvolvendo. E conforme foi acontecendo depois as coisas, a gente continuou esse processo, né? Ele deu muito resultado. Só que hoje, às vezes, é difícil você encontrar pessoas para ajudar a distribuir. Aí já vem a outra mudança. Já é o digital, o marketing. São fases. Isso, por tudo, né? Isso funcionou até um certo período. Depois a gente teve, vamos dizer assim, se adaptar às novas circunstâncias. Então, foi o que o Ivan estava falando. As mudanças hoje elas são muito rápidas. E você tem que estar antenado, você tem que estar pesquisando. Eu falo que eu não estudei na faculdade, eu nunca fui um aluno muito exemplar, mas hoje eu estudo muito. A Luciana que o diga, né? Inclusive ela mandou aqui, ó. Olha lá. Eu posso fazer uma pergunta? Não aguenta, né? Ou dar cancelamento na CLT. Ela ficou falando isso hoje. Arrisca aí. O Fabiano tem formação em administração e eu fiz direito. Ah, mas então tá bem servido. Nossa, então. tudo. Isso daí usa-se muito nas empresas. Olha, é como se diz, é o que ele tava falando. A faculdade, ela tá uma base, assim, mas o que vale mesmo é o dia a dia, né? O chão de loja, né? O que eu acho que tenho certeza que contou muito mais pra ele ficar de pé lá do lado do meu pai do que 4 anos de faculdade. Isso não tem preço, né? Eu acredito. Com certeza, porque ali você começa hoje. A gente, às vezes, volta no tempo para entender o presente. Sim. E para conhecer e nos preparar para o futuro. Não que a gente vai ter uma regra certa de tudo acontecer, não tem. Mas, às vezes, quando a gente está meio desnorteado, sem saber o rumo que a gente tem que tomar, a gente, às vezes, tem que voltar lá na base. Volta na base, você vai entender tudo o roteiro que ele fazia. Entendendo aquele roteiro, fica mais fácil para você entender o presente e você projetar o futuro. Então, é muito isso, pelo menos eu faço isso daí. Porque o convívio com ele foi muito perto todos esses anos.